Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Comemoramos, não é, o aniversário de nascimento do nosso codificador e, como a Shanri bem ressaltou, nós temos a oportunidade não de fazer mais uma palestra, não é? Nós já temos diversas palestras de expositores muito queridos e competentes e nós teremos então aqui hoje a oportunidade de ter uma conversa, fazer um bate-papo para falar deste homem extraordinário e um pouquinho da sua vida, um pouco de sua obra, e o ideal é que todos possam participar, possam tirar suas dúvidas, complementar as informações, corrigir, porque nós já dissemos algumas vezes que ser expositor espírita não quer dizer que a gente tenha um grande conhecimento. Significa apenas que a gente estudou determinado tema, tem alguma facilidade de expressão, não é? Mas não necessariamente seja a pessoa mais autorizada para falar sobre aquele assunto. Há, certamente, inclusive aqui na sala, companheiros muito mais preparados, qualificados e dedicados ao estudo do que nós, que apenas somos um pouco mais conhecidos por conta das palestras, dos eventos, dos vídeos que nós disponibilizamos também na internet, né? Por conta dos DVDs, enfim. Mas é expressar aqui a nossa gratidão e o nosso carinho. E nós gostaríamos de iniciar lembrando uma poesia psicografada por Chico Xavier, do espírito Amaral Ornelas. Ela se chama Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Então essa poesia, Homenagem a Kardec, de Amaral Ornelas, é um pouquinho do que nós gostaríamos de expressar de tanta gratidão a esse espírito, né, de uma grandeza que nós não temos capacidade de aquilatar, de avaliar, e a quem devo a minha vida. Eu fui ateu durante 12 anos, materialista, e só não me suicidei numa época de uma quebra financeira e também de um episódio de depressão, se não fosse a doutrina organizada por Allan Kardec. Então, devo a ele a minha vida. Estamos aqui tendo a oportunidade, então, até de fazer uma conversa, uma mini palestra sobre Allan Kardec, via internet, via, não é? Aí, esses sinais que varam os espaços infinitos, graças a ele. Então, eu devo muito a Allan Kardec. E eu acho que
o melhor presente que nós podemos dar a Kardec é estudar a doutrina que ele organizou, que ele se dedicou tantos anos sacrificando sua vida, seu repouso, seu lazer, né? Com tanto esmero, com tanta dedicação, a gente pelo menos conhecer a doutrina. Porque ele próprio vai revelar, Evandro Noleto Bezerra, em uma palestra sobre o codificador, que ele certa vez disse que os maiores inimigos da doutrina espírita não estão fora dela, não são os seus detratores, porque estes já se apresentam como são, mas que os maiores inimigos da doutrina estão dentro do próprio movimento espírita. São esses companheiros inábeis e desastrados, essas pessoas que não estudam a doutrina espírita, que muitas vezes fazem com que ela, né, perca todo o seu brilho, toda a sua beleza, seja muitas vezes até desmoralizada. Então, nós temos que ter essa consciência da nossa responsabilidade e da importância de estudar. Não é que a gente vá, né, ter sempre razão, mas a gente ter essa consciência de que, né, um belo presente no aniversário de Kardec seria nós estudarmos, inclusive para melhor divulgarmos essa doutrina que ele nos traz com tanta beleza e com tanto sacrifício. Muito se tem falado sobre outras reencarnações de Allan Kardec, mas acho que hoje, como objetivo nosso é estudar sobre a vida e a sua obra, a gente vai deixar essa questão para um segundo momento, né? Se houver tempo para a gente falar um pouco dessa vasta obra, né, que Kardec nos legou, nós poderemos também abordar outras questões. Mas há muita especulação, né? E o espírita, na verdade, a gente pode até estudar esses assuntos, e sobretudo quando há um interesse real, há um bom motivo, há realmente algo que vá, né, contribuir para o crescimento de todos nós. Então, conhecer algumas possíveis reencarnações anteriores de Kardec nos ajudam a compreender a sua grandeza, a sua evolução como espírito, mas isso muitas vezes é motivo de disputas, não é? De divisões, de cisânia, como aconteceu recentemente com a questão se Chico Xavier era ou não era a reencarnação de Allan Kardec. Então, a gente deve evitar esse tipo de polêmica, que às vezes é uma discussão estéril. Claro, analisar as diversas opiniões com todo respeito, com todo carinho, e até como ensina o apóstolo Paulo em sua epístola aos Tessalonicenses 5:21. Ele vai dizer que não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom, né? Então não desprezar as comunicações mediúnicas, as informações espirituais, analisar tudo e verificar o que realmente se pode aproveitar. Então a gente não ficar discutindo muito um pouquinho. Nós vamos falar então hoje ainda sobre esse assunto, mas vamos nos dedicar a falar um pouquinho quem seja Allan Kardec. Bom, muitos de vocês já devem saber, Allan Kardec na verdade não é um nome, ele é um pseudônimo. É o nome de uma encarnação anterior de Kardec, revelada pelo Espírito Zéfiro na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Rivail, né, como algumas pessoas preferem pronunciar, ele havia sido então um sacerdote druida, vegetariano, reencarnacionista, e possuía o nome de Allan Kardec. Então o professor Rivail, que é justamente a pessoa que vai utilizar esse pseudônimo de Allan Kardec, né, utiliza... Primeiro vamos analisar o porquê do pseudônimo. Bom, ele já era um professor eminente em sua época, com vários livros, várias obras publicadas, e como ele percebeu que a doutrina
não lhe pertencia, mas que era uma revelação do mundo espiritual. Então é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. Ele apenas estudou o fenômeno, observou, fez análises, comparações, né? Ele sistematizou esse conjunto de respostas que recebeu através de diferentes médiuns, né? Então ele preferiu se apagar, né? Se ocultar, utilizando um pseudônimo, já que a obra não lhe pertencia. Então, uma demonstração de grande humildade de Allan Kardec, e isso fez também com que, né, a gente lembra até de João Batista, quando encontra Jesus, ele vai dizer: é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça, né? Então ele se apaga para que brilhe realmente o ensinamento dos Espíritos, né? E não a sua opinião, não a sua inteligência em comum, né? Então nós vamos então falar então quem foi antes o senhor Hippolyte de Longueville, né? E posteriormente Allan Kardec e o que ele nos legou nessa jornada de amor. Vocês podem então sempre estar fazendo alguma correção, algum acréscimo aí no chat, tá? Se vocês tiverem perguntas, talvez seja até mais interessante encaminhar para a Shanri. Eu não sei se é o melhor, Shanri, as pessoas encaminharem para você, e você faz uma triagem, faz uma seleção para a gente não repetir, e a gente fala, né, até mais ou menos umas 9h15, 9h20, dependendo do assunto, e a gente então, mas vocês já podem e devem ir participando. Eu quero que seja como uma conversa, um bate-papo, um encontro de amigos falando sobre Kardec, né? Então, Hippolyte Léon Denis Arrivelle, ele vai nascer no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Surgiu logo uma pergunta: Nazareno, mas se Kardec era francês, por que a França não é o maior país espírita do mundo, né? Por que o Brasil, que não é lá um país tão desenvolvido ainda, por que é o Brasil que é a maior nação? Bom, nós não podemos ter uma resposta exata, mas nós acreditamos que é porque onde houve o divulgador da doutrina espírita, onde nasceu, que foi sem dúvida alguma Francisco Cândido Xavier, é por isso que o Brasil é o maior país espírita do mundo. Se Chico tivesse nascido na França, eu não tenho nenhuma dúvida que realmente a França seria a maior nação espírita do planeta. Mas veja que onde nasce a pessoa ou a doutrina não é necessariamente o local onde ela vai florescer. Jesus nasce na Palestina, e hoje lá nós temos pouquíssimos cristãos, uma grande quantidade de judeus e de muçulmanos. Buda nasce em Kapilavastu, na Índia, e nesse país predomina o hinduísmo e não o budismo, né? Inclusive em sua região. Então vamos ver que o fato de onde nasce, onde surge uma doutrina, não quer dizer necessariamente onde ela vai ser a maior, né? E aqui nós tivemos os maiores divulgadores, porque Kardec teve em torno de 14 anos, desde ele conhecer os fenômenos das mesas girantes ou falantes, até ele organizar e sistematizar toda essa questão. Um trabalho imenso, hercúleo, numa época em que não havia computador, era escrito a bico de pena, não é? A correspondência era aquela antiga, manual, que ainda se utiliza hoje, né, por cartas. Ele publicando, não é, incessantemente, ou seja, não houve nenhuma interrupção, a Revista Espírita, que ele inicia em 1º de abril de 1858, então não lhe faltava tempo para fazer grandes divulgações, em que pese, nós sabemos que o livro é a melhor divulgação, porque o som está ok? Está falhando o som? Som ok. Obrigado, Shanri. Então, vocês me avisam que eu sou neófito, né, novato, esse negócio de Paul Talk. Então a gente, e é por isso até que a gente demora um pouquinho para ajustar tudo, ajustar a filmadora. A gente também costuma filmar, só que hoje a filmadora não funcionou. Acabou que não vai dar para a gente regravar a filmagem, estou gravando só o áudio. Então a gente vai compreender essa questão de que Chico, nascendo no Brasil, não é, que já teve
Bezerra de Menezes, antecedendo Eurípides Barçanufo, Caio Barchuto e tantos grandes outros missionários, pioneiros, né, na divulgação do Espiritismo, e Chico Xavier, com aquela mediunidade fabulosa, com cerca de 467 livros, é o último número que nós ouvimos aí dos nossos estudiosos aí das obras de Chico, 467 livros nas horas de folga, com um trabalho monumental de assistência, né, aos necessitados, e no final da vida, depois da tarefa principal dos livros, ele vai se dedicar também às cartas consoladoras, né, um trabalho raríssimo também, são raríssimos os médicos que têm essa capacidade de equipe espiritual para a produção desse tipo de fenômeno também. Então, Kardec nasce na França, mas era no Brasil, como ensina o espírito Humberto de Campos, né, pela psicografia de Chico Xavier, que o Brasil tem, né, uma missão, uma programação de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então a gente ter essa consciência e essa alegria, não é? De poder reencarnar em um país que tem tanta liberdade religiosa, tantas facilidades, e também de poder conhecer a doutrina espírita. O pai de Kardec é um juiz, um magistrado, o senhor Jean-Baptiste Antônio Rivel. A sua mãe, a senhora Jeanne Louise do Ramel. E ele, muito jovem, né, com cerca de 10 anos de idade, vai estudar no Castelo de Zähringen, no Instituto Yverdon, na Suíça, com o famoso pedagogo, o senhor Johann Henrique Pestalozzi, né? Que até hoje nós temos aí, talvez um as personalidades mais famosas da Suíça, né? Que nós vamos encontrar. Então ele vai estudar e se notabiliza, com cerca de 14 anos de idade ele já está, né, ensinando aos outros alunos também, inclusive substituindo o mestre quando ele precisava se ausentar, um menino com uma grande capacidade, naquele tipo de estudo, não é diferente, porque Pestalozzi não renovou muito, porque na sua escola não havia castigos ou recompensas, né? Havia uma entrada e saída livre para os alunos, né? Ensinava muitas disciplinas que não eram comumente ensinadas em outras escolas, por exemplo, canto, ginástica, jardinagem, teatro, né? Kardec, inclusive, vai publicar uma peça de teatro, né? Nós temos o registro dessa peça de teatro escrita por ele. Lá também natação, dança, belas artes, esgrima, escalada, patinação no gelo, quando era a época, né? E excursões à floresta, né? Então eles davam botânica, desenho, música, enfim, buscando realmente o que outros educadores, né, como Sócrates também, buscar verificar o que cada criança, o que cada indivíduo traz de especial, traz na sua bagagem e tem as suas potencialidades, desenvolver tudo isso. Então, Kardec, né, vai encontrar esse homem que dizia que o amor é o eterno fundamento da educação e que ele estimulava a intuição e a percepção também, né, que a gente deveria experimentar alguma coisa. Pestalozzi também falava muito da importância da educação das mães, não é, também, então, nesse processo, né? E vocês sabem, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual a missão mais importante, a dos homens ou das mulheres? Quem sabe qual é a resposta? Eu estou falando com os encarnados, os encarnados que estão aí participando da sala. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre quem é mais importante, a missão dos homens ou a missão das mulheres? Quem sabe? Os espíritos dizem que é das mulheres, porque são elas que educam os homens, né? Tá o irmão Sol aí, número 1, acertou, não é? Então realmente é das mulheres, porque elas que normalmente educam, né, os homens, sobretudo naquela época, né? As mulheres realmente são seres extraordinários. Então, nós sabemos aí também do seu estudo sobre o magnetismo, que era
a palavra que era usada à época, né, para esses fenômenos de doação de energia, que nós estudamos como passe, como bioenergia, como fluidoterapia, enfim, os vários nomes, e que utilizamos ainda essa terminologia, né? A Federação Brasileira utiliza, em vez de água fluidificada, a expressão água magnetizada, né? Não é aquele magnetismo dos ímãs, mas é o magnetismo humano, ou o magnetismo animal, que a gente fala, né? Então, todos aí são bem-vindos, né? Eu não vou ficar interrompendo para falar, porque senão a gente vai acabar quebrando o raciocínio, né? Então, Kardec, muito jovem, né, vai ainda com 18 anos deixar a Suíça e agora vai residir em Paris, já vai trabalhar como educador, vai escrever várias obras. Ele, que era também um poliglota, dominava 5 idiomas, não é? Inclusive traduzindo obras importantes do alemão para o francês e escrevendo sobre gramática, sobre literatura, sobre aritmética, sobre, né, anatomia comparada, sobre astronomia, né, ciências de um modo geral. Era um homem positivista, um homem atualizado com os pensamentos da época e que também, não é, vai montar naquela região ministrar aulas gratuitas para pessoas carentes, porque assim também como Pestalozzi, ele defendia que a educação deveria ser acessível a todos, que todas as pessoas, sobretudo as pessoas mais carentes, deveriam ter acesso à educação também, não é? Então vejam que é uma revolucionária. E aos 24 anos de idade, ele chega mesmo a publicar uma proposta para a melhoria do ensino, né, do estudo, da educação na França, para o parlamento francês, né? Então, a gramática francesa, olha que a informação aqui do irmão Sol, que é a nossa querida Dora Encontre, que é doutora em educação, não é? E também expositora, escritora espírita, vai dizer que a gramática francesa, elaborada por Allan Kardec, foi utilizada na Universidade da Sorbonne por mais de 40 anos, né? Realmente um homem comprometido com a educação, com o seu tempo, né? Então a gente vai avançando então sobre a questão. Então ele vai fundar em 1826 o Instituto Rivel, que é justamente uma escola, né? Mesmo numa época extremamente difícil, porque quando o imperador Napoleão III assume o poder, ele vai fazer um acordo com o clero, que era ainda muito poderoso, e vai continuar protegendo a grande maioria das escolas, que eram as escolas, né, dirigidas pela igreja. Então, a gente sabe que, né, ele vai iniciar o seu instituto, o Instituto Rivel, né, sofrendo uma grande oposição da igreja, e como tinha um tio como sócio, né, que infelizmente era muito dedicado aos balneários famosos da Europa, que utilizou dos recursos do Instituto, ele teve que fechar as portas e cumprir, né, todos os compromissos que havia assumido, e infelizmente cerrar as portas após 10 anos de atividade no Instituto Rivel. Nesse período, ele vai conhecer a sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, né, que vai se tornar então a sua esposa. Ela era professora de Belas Artes e de Literatura, e também então vai Kardec, continuar trabalhando agora como guarda-livros, que era os nossos contadores da atualidade, né, em 3 lojas, fazendo a tradução, dando aulas de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia, em sua própria casa, né? Traduz Telêmaco de Fénelon para o alemão, por quem ele tinha uma grande admiração. Em 1849, ele se torna professor no Liceu Polimático de Paris, não é? Então ele havia realmente se dedicado à educação, inclusive, como nós falamos aqui, ao teatro. Tinha inclusive amigos no meio,
escreveu uma pequena peça. Uma coisa curiosa que aconteceu com o senhor Hippolyte Léon Denis Arrivel é que em 1852 ele sofre uma grave perda de visão. Então imagine como para ele que era tão importante a leitura, o estudo, ele vai perdendo a visão aos poucos, e aquele um sofrimento muito grande, né, durante vários meses, e era um tipo de distrofia ou displasia da retina, considerada incurável, que o levaria à cegueira, né, uma espécie chamada de amaurose, e ele procurou uma sonâmbula, né, uma magnetizadora, uma aplicadora de passes, né, que na época tinham essa denominação. Ela vai fazer o tratamento com ele e vai dizer que ele sofreu, na verdade, de uma apoplexia nos olhos e que ele iria ficar curado, que ele não iria ficar cego. Então vejam que momentos, às vezes, que a gente passa na vida, não é? De dificuldades, de depressão, de uma quebra financeira, de uma desilusão amorosa, do sofrimento, de saudades de um ente querido que retorna ao mundo espiritual, às vezes de uma maneira também que tem a sua providência, o seu benefício de nos fazer, muitas vezes, despertar para o mundo espiritual, para o autoconhecimento, né, para a nossa iluminação interior. Então Kardec passa por essa questão, ele fica curado, então vai continuar o seu trabalho e fica então realmente com esse conceito, publicando vários livros, até que um dia um de seus amigos, que também era magnetizador, o senhor Fortier, o convida para conhecer um fenômeno que estava entusiasmando muitas pessoas, que foi durante quase 5 anos, né? 4 anos e algum tempo, ele foi... surgiram em todas as partes, ali, pelo menos aqui do Ocidente, esses fenômenos das mesas girantes, que as pessoas se reuniam ao redor de uma mesa e colocavam as mãos, mas sem tocá-la, e é como o próprio Sir Arthur Conan Doyle, o criador da personagem Sherlock Holmes, vai escrever no livro A História do Espiritualismo, que aliás às vezes já foi traduzido uma vez ao Brasil como a História do Espiritismo, não é a expressão mais adequada. O título em inglês é The History of Spiritualism. Vocês me perdoem o inglês, porque o inglês é lá do Ceará, não é? E ali nesse livro ele vai dizer que houve uma verdadeira invasão organizada, ou seja, que os espíritos se manifestaram em toda parte, inclusive aqui no Brasil, né? Houve fenômenos de mesas girantes, reuniões. Então a gente sabe que essas reuniões aconteceram, e a princípio Kardec não lhe dá nenhuma importância, mesmo com o convite do Sr. Fortier, porque ele sabia que o Sr. Fortier era um homem muito entusiasmado, e Kardec, né, ainda Rivel, era extremamente prudente, cauteloso, né, realmente um homem estudioso, um positivista. Ele vai, somente depois, quando um outro amigo, uma pessoa mais séria, mais cautelosa, o convida, ele vai participar dessas sessões, porque não eram somente as mesas que se agitavam, que giravam no ar, mas que as mesas davam respostas. Então, por exemplo, uma batida significava sim, 2 batidas significavam não, e depois mesmo adotaram uma espécie de alfabeto para as letras, né? Uma primeira letra o A, 2 o B e assim por diante, e eles começaram a obter informações através das mesas. Bom, aí já não era mais questão só de magnetismo, não é? Só de que eles acreditavam que era possível magnetizar um objeto, uma mesa, né? Não ainda abordando a questão dos espíritos, mas eram os espíritos que vinham falar aos homens. Então, Kardec vai ficar muito intrigado, vai assistir essas sessões, vai perceber que os espíritos respondiam até perguntas mentais, que ele formulava somente em sua mente, e perguntas em outros idiomas, e realmente a mesa vai responder. Não era a mesa que respondia, mas eles, que eram os espíritos,
que nada mais eram do que os homens que já viveram aqui na Terra. Então isso lhe preveniu de muitos erros, não é? Isso ajudou muito, porque os espíritos, nada mais sendo do que os homens que já viveram, né, homens e mulheres, eles não é uma garantia que eles saibam mais, né, porque a gente já acha que espírito já tem que venerar, é uma coisa sobrenatural, deve ser um anjo, né? Então havia aquela cultura dos deuses na antiguidade. Então Allan Kardec vai realmente fazer ter uma abordagem que os espíritos nada mais são do que os homens. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós, espíritos que sabem menos do que nós, e há também os espíritos superiores, que nós podemos buscá-los, sintonizar, não é? E trazer também as informações. Então ele vai fazer todo esse estudo já partindo da premissa que os espíritos não são infalíveis, como também não são infalíveis os médiuns. Então isso é muito importante, evitou muitos erros, porque o que nós vemos hoje é que muitas pessoas não acreditam no espiritismo, ou tem medo, ou tem receio, ou tudo, porque tem uma falsa ideia de quem sejam os espíritos, não é? Já começam realmente com... Porque nós temos no imaginário popular que o espírito, né, ou é para assustar, para perseguir as pessoas, ou é, né, para ser uma entidade que tem que ser venerada, que eles têm todas as respostas, né, como a Vânia está colocando, e não é verdade. Então, espíritos desencarnam, continuam com as suas crenças pessoais, suas opiniões pessoais, e por isso Kardec vai utilizar um critério que, além de tudo ter submetido ao bom senso, à lógica e à razão, então a doutrina espírita é uma doutrina racional, né, que vai usar a razão, uma nova revelação, né, ou seja, uma nova informação do mundo espiritual significativa, não uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem de estímulo, não é? Mas uma nova revelação, como é considerada a doutrina espírita, ela deveria ser ministrada por diferentes espíritos, através de médiuns diversos, estranhos entre si, não é? Longe um do outro, que não se conheciam, que ainda estivesse também sob a mesma influência. Então isso daria mais uma credencial, não é? Para se acreditar naquela informação. Então Kardec, quando vai publicar o Livro dos Espíritos, ele vai buscar, né, aquelas perguntas, endereçá-las a vários médiuns, né? Eram cerca de 9 ou 10, né? Justamente isso que o Jorge nos lembra, que é o controle da universalidade do ensino dos Espíritos, ou seja, que todos os Espíritos, né, nessa generalidade, estão falando a mesma coisa sobre aquele assunto, ou seja, a opinião, né, é o consenso digamos assim, entre os espíritos. Claro que os espíritos superiores, que a gente busca as respostas. Então, para cada pergunta formulada, que isso que ele teve cuidado de fazer, né, de formular essas perguntas numa sequência lógica, de maneira muito detalhada. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente se fascina não só com as respostas, que são extraordinárias, mas com as perguntas também. E também com as médiuns que eram utilizadas, né? As várias médiuns que trabalharam em O Livro dos Espíritos eram meninas, porque naquele tempo uma menina de 14, 15, 16 anos não são como as adolescentes, as pré-adolescentes de hoje, né? Que têm acesso à internet, à televisão, às revistas, a tanta informação. Eram realmente crianças ali que estavam, né, o que foi muito bom, porque elas já não tinham ideias pré-concebidas. Então facilitou inclusive o trabalho dos espíritos superiores, né? E através daquelas meninas, a Carolina, Julie Baudin, a senhorita Aline Carlotti, também, né, que era a filha desse casal, do senhor Rustam, não é Rusteng, não, é Rustam Carlotti, e também a Hermance de Faux, a senhorita Jafé. Então eram crianças em torno de 14 a 16 anos, dando respostas de alta profundidade, de assuntos, não é, da maior envergadura no campo da filosofia, da ética, da moral, como a gente encontra em O Livro dos Espíritos, que na verdade não é um livro. Ali nós temos 4 livros, né, em um. O livro das causas primeiras, ou causas primárias, que é onde a gente vai estudar realmente, né, Deus e toda a criação. Depois o segundo livro é o Mundo Espírita, ou o Mundo dos Espíritos, né? Então realmente a gente vai conhecer realmente
essa realidade. E no terceiro livro, as leis morais, né, que regem esse nosso mundo. E no quarto livro, as esperanças e as consolações, né? Então, inclusive, se a gente analisar bem, cada uma das outras obras posteriores, das obras básicas, né? Porque Kardec escreveu cerca de 30 livros, né? Para ser mais exato, 29, isso contando os 12 exemplares da Revista Espírita, condensados, né? Porque a Revista Espírita, na verdade, era mensal, e a gente condensa cada ano em um único volume. Então, na verdade, durante 12 anos, ou seja, foram 136 exemplares da Revista Espírita, né, porque não foram 12 anos completos, ele vai escrever, se corresponder, fazendo um trabalho maravilhoso, né, porque ele vai abordar temas interessantes, temas do dia a dia, inclusive, de notícias que estavam na mídia, né, e na imprensa local, e vai também, na metade da revista, tratar de temas mais aprofundados da doutrina espírita, utilizando ela também como uma espécie de ensaio, como ele próprio vai informar, em relação a algumas teorias que ele submete na Revista Espírita, e como foi, por exemplo, a teoria dos anjos caídos, da raça adâmica. Tudo isso ele vai colocar na Revista Espírita e receber depois, né, as respostas, as correspondências dos outros espíritos, através dos diferentes médiuns, sobre aquele assunto, confirmando as teses que ali estavam expostas na revista, que então se viu como, né, um grande e importante veículo de informação, inclusive para dar subsídio às obras posteriormente publicadas. Então, do Livro dos Espíritos a gente tem, né, da parte das leis morais, a gente vai ter o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos ver também o Livro dos Médiuns ali a partir, né, da parte do mundo espírita. Das Esperanças e Consolações a gente vai ver as obras O Céu e o Inferno e o livro A Gênese, né, também que estuda o que é Deus, então também está do primeiro livro. Então a gente vê que há um desdobramento. Então a primeira obra, e é curioso que a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, ela saiu numa edição diferente da nossa, né? Foram 501 perguntas e respostas. E também, de modo muito curioso, a igreja, que fazia uma censura dos livros que eram publicados à época, né, tem um monge que analisa esta primeira edição de O Livro dos Espíritos, e ele vai carimbar, né, chancelar, escrevendo nil obsta, nada obsta, ou seja, que não havia nada ali contrário aos ensinamentos da igreja. E, pelo contrário, né, isso serve então como estímulo para a gente ver. O Raul Teixeira diz que é coisa dos espíritos isso, né? Como é que um monge católico vai, né, carimbar o Livro dos Espíritos, que mais tarde entrariam no Index Librorum Prohibitorum, né, na lista dos livros proibidos pela Igreja Católica, né? Mas, a princípio, a primeira edição passa muito bem, porque era um livro sobre filosofia espiritualista. A primeira linha, a primeira página do primeiro livro, nós vamos ter um conceito muito interessante de filosofia espiritualista. Então, realmente, a doutrina espírita não veio combater as religiões, mas sim fortalecê-las, né? Ela veio trazer o subsídio, o estudo, né, toda a experimentação e como fazê-la, para dar suporte também às religiões. Então, o maior inimigo do espiritismo, na verdade, é o materialismo, né? Uma doutrina, aliás, que eu exposei durante muitos anos, né, 12 anos, e quando alguém vem falar de materialismo, eu digo assim, né? Outra vez eu falei para um amigo, eu disse, olha, se você é materialista, eu não tenho nenhum problema com isso, mas não divulgue essa doutrina, porque os efeitos da doutrina do materialismo são muito perversos. Aí eu perguntei a essa pessoa, você concorda com o suicídio? Ela disse, não concordo com o suicídio, não acho uma coisa correta. E o aborto, você concorda? Não, também não concordo com o aborto. E o crime, o uso das drogas? Ele, não, também não concordo. Isso, e a corrupção? Ele disse, não concordo com nada disso. Olha, pois tudo isso aí é fruto da doutrina que você está defendendo. Então, se você não quer que ninguém se suicide, não quer, então não divulgue, não fale disso, né? Porque realmente, como Cristo nos falou, e até quando alguém vem criticar
né, essa filosofia que nós abraçamos, porque o Espiritismo não é uma religião propriamente dita, né? Ela é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal, né? Uma ciência de observação, ciência no sentido de conjunto de conhecimentos sistematizados, organizados, que tem um método, né? Como nos ensina Raul Teixeira, não no sentido estrito da palavra ciência, como hoje existe, mas que vários doutores, e há inclusive a disciplina da filosofia da ciência, que estuda, e muitos pesquisadores espíritas nós temos palestras na internet sobre esse assunto, defender que o Espiritismo é sim uma ciência, sem sombra de dúvidas, não é? Segundo a pesquisa deles. Então, independente do conceito agradar ou não a uns e outros, não é? Realmente o que importa é isso. Então, uma pessoa pergunta sobre se eu sou espírita, eu digo sim, mas isso é coisa do demônio, isso é coisa do Satanás. E aí eu pergunto, por que você não usa uma regra para que Jesus nos ensinou para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Para a gente saber quando a coisa é boa ou quando a coisa é má. Quem sabe aí, não é? Quem não está dormindo aí ou está olhando outras coisas aí na internet? Qual a regra que Jesus nos ensinou, né? A Alessandra que está chegando agora também, seja bem-vindo, para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta, de um falso médium, né? Profetas eram os médiuns no judaísmo. Alguém se habilita? Pelos frutos os conhecereis. Então, por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Se o fruto é bom, a árvore é boa, né? Então eu digo, quais são os frutos da doutrina espírita? A caridade, o perdão, a humildade, a benevolência, a indulgência, né? Trabalho no bem, enfim, o autoconhecimento. Olha, todos os frutos da doutrina espírita são bons. Ora, se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, que foi isso que ele nos ensinou, não é? Está lá também no Evangelho de Marcos, capítulo 9, quando os apóstolos dizem, mestre, nós vimos outras pessoas curando enfermos, mas que não faziam isso em teu nome, e nós os repreendemos. E qual é a resposta de Jesus? Ele vai dizer, por que fizestes isso? Não procedestes bem, porque aquele que não é contra nós, é por nós, né? Então realmente Jesus fala claramente que aqueles que fazem o bem, independente, né, do rótulo religioso, que nem havia esse nome antigamente, né, nem catolicismo, nem cristianismo, surgiu depois, que Lucas traz a informação de mudar o nome de Homens do Caminho, porque eles ficavam na Casa do Caminho, que ficava justamente entre Jerusalém e o porto de Jope. Então por isso que era a Casa do Caminho, eles eram conhecidos como os Homens do Caminho, como nós temos isso muito bem esclarecido, não só nos Atos dos Apóstolos, mas na obra mediúnica Paulo Estevão do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. Então, a gente vai encontrar, né, realmente em Kardec essa questão. Ele vai utilizar, então, né, dessa regra, pelos frutos os conhecereis, e vai utilizar, então, o controle da universalidade do ensino dos espíritos, que vai lhe poupar de muitos problemas, né, e vai trazer realmente a organização, e como saber, como utilizar, e como realizar a prática espírita, né? Então, logo em seguida, ele vai publicar uma obra, um rascunho do que seria posteriormente o Livro dos Médiuns, que vem a lume no ano de 1861, então, 150 anos depois. Então, vejam que, olha que coisa curiosa, veja que não só os espíritos não são infalíveis, né? Pelo menos os espíritos nessa escala, não estamos falando aqui dos espíritos puros, mas também os médiuns não são. Então, às vezes, as pessoas também veneram os médiuns, achando que médium mediunidade é sinal de santidade, quando isso não é verdade. Ela é concedida indistintamente, né? Como a inteligência, nós temos homens muito bons e inteligentes, e há criminosos, né? Dotados de uma grande inteligência, enfim. Do mesmo modo, a mediunidade ela não é ainda uma aptidão que a gente tem uma 100% de comunicação somente do espírito. Há sempre uma participação do médium. Veja que dos médiuns diz que até nas comunicações mecânicas, ou seja, naquela em que
o espírito toma dos centros nervosos, né, do médium, né, para escrever, e a gente vai ver isso em Chico Xavier, inclusive a assinatura desenhada, não é, exatamente como a pessoa assinava aqui na Terra, inclusive sendo submetida à perícia grafoscópica, confirmando a veracidade da informação. Mas mesmo quando é uma escrita mecânica, uma psicografia mecânica, um exemplo, essa faculdade tem também a interferência do médium. Então a gente sempre interfere, queiramos ou não, até na mediunidade também, chamada inconsciente, né? Então vejam, e o cuidado que a gente também tem que ter na relação aos médiuns, porque lá no Livro dos Médiuns, Kardec pergunta qual seria o conceito do médium perfeito? E os espíritos respondem, perfeito? Perfeito não é a palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos no máximo dizer bom médium. E o bom médium é aquele que, buscando sintonizar sempre com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Olha o que os espíritos dizem. Então, realmente, o bom médium é aquele que é menos enganado. Então, significa também que todos nós, os médiuns, seremos enganados. Mas Nazareno e Chico Xavier foi enganado também. E ele perguntou, Emmanuel, por que você permitiu que espíritos me enganassem? Ele disse que, para que você saiba que não é infalível, e mantenha sempre a humildade. Então vejam, daí a importância, né, como chama aí a atenção nosso querido Vamelli, por isso a necessidade da instrução e da disciplina, não é? Realmente do estudo, como nós falamos bem no início. Então, a importância do estudo para que o próprio médium saiba, né? Eu estou vendo aqui a Maria Capins, que está aqui participando também, aqui de Brasília, mandar um abraço para ela, né? E agora que eu vi aqui na lista, aqui tem uma amiga querida aqui de Brasília. Então, esse cuidado que a gente tem que ter em relação à informação dos espíritos, não venerar nem o espírito, nem o médium, porque somos ainda espíritos imperfeitos a caminho da evolução, né? Então Kardec vai ter a oportunidade de receber cerca de 50 cadernos, né, já produzidos pelas algumas dessas meninas, né, a senhorita Aline Carlotti, a senhora Jafé, né. Então ele vai examinar também esse material, então fazer a revisão. Vejam só, Kardec não somente ele mandava as perguntas para os espíritos, mas depois de elaborar a obra, porque ele revisava, ele analisava tudo, ele submetia para que eles revisassem, né? Eles revisassem a própria obra, a própria orientação do Espírito Verdade, como diz o Simplício, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, realmente a importância do amor e da instrução, né? O Simplício trocou a ordem, mas acontece também. Às vezes a gente está precisando estudar primeiro, né, para poder amar, talvez seja isso, né? Simplício o objetivo. Então vejam que ele vai ter esse contato com essas meninas, vai fazer uma classificação, uma organização. Há inclusive alguns rascunhos mostrando a pergunta e as 9 respostas, e aí Kardec vai colocar numa coluna a resposta que ele achou a mais adequada, e na segunda coluna o que foi o consenso entre as respostas. E aí depois, quando é publicado a segunda edição, as pessoas acham até que mudou alguma coisa, mas não era apenas que ele colocou as duas hipóteses, né, lado a lado, e depois ele vai perceber que realmente havia as melhores respostas, e ele fazia revisão. Então ele não era um mero secretário, não era um mero anotador, mas ele interagia também com os espíritos, não é? Era realmente um espírito que compunha a equipe do Espírito Verdade, né? Um espírito de alta envergadura para fazer esse trabalho. Está baixo o volume aí, Mauro? Vejam se o som está ok para a Shanri. Bom, eu vou me guiar pela Shanri. Vocês verificam aí no computador de vocês, se houver algo que eu possa mexer aqui, a gente vai trabalhando, tá? Mas está tudo ok, né? O Jair também, a Tereza. Obrigado, amigos, pelo retorno, porque a gente, como falamos no início, a gente não tem experiência nessa área. Então, depois de organizar esse material todo, ele vai lançar em 18 de abril de 1857, na manhã de sábado, de primavera, na livraria de Messier Danty, né? Na Galeria de Orleans, no Palais Royal, o Livro dos Espíritos.
essa obra realmente foi de um grande impacto. Pessoas intelectuais da época que circulavam ali, que era como se fosse assim o coração mesmo da intelectualidade do mundo, era em Paris. E a Chanry é a minha médium, em tudo que ela fala. Né? Ela que faz aí a filtragem, não é? Então, lembrem-se de mandar perguntas para ela, ou a qualquer momento podem colocar aqui, tá? Podem também colocar, não atrapalhe não. Eu estou fazendo um modo bem descontraído, né? Sem muita preocupação com a questão. Eita, agora que eu estou vendo, o tempo tá muito curtinho, são 9h20 já. Já está completando 1 hora e vamos até às 10, não é? Então, vou ir concluindo o raciocínio. Queria só perguntar a Chanry se você está falando para mim, Chanry, esse negócio aqui na tela. Se vocês já tiverem, eu não sei se vocês já mandaram perguntas para a Chanry, né? Não temos. Então, a gente pode ir falando e vocês podem também já interagindo aí com as perguntas também, tá? Para que a gente não fique, eu sei que muitas pessoas já assistiram palestra da Vida de Kardec, talvez até não esteja trazendo muitas informações novas. Então a gente vai só, talvez aqui, ressaltar alguns pontos de maior importância, né? A gente mesmo tem uma palestra que vocês podem procurar no YouTube, que é a missão de Allan Kardec e de Jean Rus, né? Jean Rus, que se acredita ter sido uma encarnação anterior dele, que deu sua vida pela verdade, pela democratização do conhecimento do Evangelho, traduziu a Bíblia para o tcheco, né, e pregava, questionava muitas das questões da igreja medieval, e que foi, infelizmente, ou felizmente, né, queimado vivo, para pavimentar, né, para que a chama da verdade e da coragem não se apagasse, né, pavimentando com seu sangue a estrada que muitos outros seguiriam, não é? Como foi o caso de Martinho Lutero, de Wycliffe, de Calvino e de tantos outros, promovendo a reforma, né, protestante, que realmente foi necessária e ajudou também a igreja a se melhorar, a se modificar. Não é? Então, a humildade de Kardec tem uma frase que ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Né? Ele realmente tinha também essa consciência da sua... Tanto que ele vai até perguntar, né, sobre a sua missão, quando lhe é informada através de uma médium. Isso vocês podem encontrar no livro Obras Póstumas, tem uma parte de A Minha Iniciação no Espiritismo. Então, houve algumas informações sobre a missão de Allan Kardec. Né? Então, ele começa a receber essas informações e depois ele vai questionar ao Espírito Verdade a respeito daquela informação. Né? Então, eu vou até ler para vocês aqui, é o item Minha Missão, uma mensagem de 12 de junho de 1856. Né? Então, antes dele publicar o Livro dos Espíritos, que foi em 57, no ano seguinte. A senhorita Aline Carlotti, né? Ele vai... vale a pena até a gente ler aqui, ó. Essa aqui é a tradução do Evrando Nuleto Bezerra, da Federação Brasileira, essa tradução mais recente, de uma linguagem mais direta, né? Mais atual. Ele pergunta ao Espírito Verdade: Espírito bom, gostaria de saber o que pensas da missão de alguns espíritos. Me assinalaram, né? Informaram para ele. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio, né? Será que não era uma prova por orgulho dele? Foi isso que ele perguntava. Como sabes, tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande, e não compreendo que possa justificar em mim tal favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades de que não disponho. E a resposta do Espírito Verdade: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Mais tarde, tomarás conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar,
como podes falir? Não é? Então ele podia também falhar. Nesse último caso, outro te substituiria, pois os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem, né? Não estão limitados apenas a um único homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Esse livro, Obras Póstumas, né, é escrito em 1890 pela sua esposa e por Le Marie, que foi um dos grandes continuadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele que vai trazer à lume essas informações. Não. Então, neste último caso, outro te substituiria. Né? Então, nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de fazê-la malograr-se, né, de não dar certo. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. Vamos ver mais aqui, mais uma pergunta. Certamente não tenho nenhum desejo de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Olha, né, como a humildade do codificador, né? Porém, se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos espíritos bons, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. E ele responde: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Né? Olha que resposta importante. Porque os espíritos, meus amigos, eles não vão fazer aquilo que nos compete realizar. Né? Às vezes as pessoas se equivocam e procuram no Espiritismo a solução dos seus problemas, quando a missão do Espiritismo, como nós temos lá no item 303 do Livro dos Médiuns, é a reforma moral da humanidade. É para nós nos melhorarmos. Essa é a missão do Espiritismo. Então, também os espíritos não vão fazer aquilo que nos compete realizar, senão a gente não evolui. Né? Se eles nos carregassem sempre nos braços, nós, como crianças, não aprenderíamos nunca a caminhar com as nossas próprias pernas. Então, a gente precisa se desenvolver, precisa enfrentar, fazer a nossa parte, como aqui o Espírito de Verdade fala ao próprio codificador. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido fatalmente a fazer alguma coisa. E a ele, né, para nós encerrarmos aqui a pergunta: que causas poderiam determinar o meu fracasso? Seria a insuficiência das minhas aptidões, né, das suas qualidades, não serem suficientes? Olha que o Espírito de Verdade vai dizer: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos, né, de obstáculos e perigos. Previno de que a tua missão é rude, visto que se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em tua casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados se conjurarão para a tua perda. Serás alvo da malevolência, da calúnia e da traição mesma dos que te parecem os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois, sem isso, viverias muito mais tempo. Olha lá, não é? Ele vai realmente sacrificar a saúde, né? O sossego, a tranquilidade, o próprio nome, né? e a própria vida. Pois bem, não poucos recuam, quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos urzes, né? Espinhos, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Para agradar a Deus é preciso, antes de tudo, humildade, modéstia e desinteresse, né? Não ter interesse pessoal, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são necessárias prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhe comprometer o sucesso com palavras
ou medidas intempestivas, né? Fora do prazo, fora da época. Então, e a gente vai ver como Kardec foi extremamente cauteloso, né? Nós temos a informação do Espírito Erasto, que é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única mentira. E às vezes a gente vê tantos companheiros, né, no movimento espírita, às vezes com essa credulidade, aceitando qualquer coisa, qualquer informação, qualquer novidade, não é? Somente porque foi através de um médium, supostamente de um espírito elevado. Então, o próprio Espírito Verdade recomenda a ele a prudência, né? E assim por diante. O Dom Jorge fez uma pergunta que, como nós dissemos, há polêmicas e polêmicas. Há polêmicas e polêmicas quando responde o próprio codificador, né? Então, aquelas polêmicas que são somente para atacar, que são somente polêmicas estéreis, de pessoas que já têm, na verdade, a sua opinião pessoal e não querem se instruir, não estão abertas a novas informações, naquelas discussões estéreis, ou então aqueles ataques à sua pessoa. Kardec não respondia, dizia mesmo que era uma perda de tempo, né, se preocupar com essas questões. Então, que a gente, mas aquelas polêmicas de pessoas interessadas em crescer, de aprender, de discutir, de levantar determinados pontos que talvez não fossem corretos, vejam que o próprio codificador vai defender no último livro que ele publica, que é uma espécie de manual para a formulação de uma biblioteca espírita, né? Ele vai recomendar não somente as obras espíritas, mas também obras que combatem o espiritismo. Olha a honestidade intelectual de Kardec, não é? Então, a vontade realmente dele era que a gente pudesse discutir, né, como vocês estão discutindo aqui, e a gente conhecesse também obras contrárias ao espiritismo, não é nem outras obras, que ele recomenda também que a gente leia outras obras, mas também até obras contrárias. Agora, é claro que a gente vai ler outras obras, mas antes a gente vai conhecer o que é espiritismo, e para conhecer o espiritismo a gente precisa ler Allan Kardec, não é? Kardec publicou cerca de 30 livros, pessoal, pelo menos 30%, aliás, 10%, pelo menos 10% a gente tinha que ler, que são 3 obras fundamentais, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu considero esses os 3 mais importantes, não é? E que quem não leu na íntegra esses 3 livros não conhece ainda Espiritismo, né? Então a gente precisa realmente conhecer. Então há realmente, não é, o Dom Jorge questionando, e já aí também sobre a questão de quem seria o Espírito Verdade, ou Espírito da Verdade, não é? Se seria o próprio Cristo. Eu recomendaria um artigo que tem, vocês encontram na internet, do Paulo Neto Sobrinho, que ele vai estudar todas as teses que estavam ao seu alcance à época, a favor e contra, né? E chega à conclusão, o Paulo Neto Sobrinho, que vocês devem conhecer lá do espírito.org.br, né? Tem vários artigos publicados, inclusive uma página própria mesmo, desse pesquisador. Ele vai defender, né? Vai defender que o Espírito Verdade é o próprio Jesus, né? Mas, como os outros expositores, outras pessoas também já concordam. Outros não. Então, a pergunta é, será que saber, né, se ele era ou não, se Chico era ou não reencarnação de Kardec, será que isso vai me fazer uma pessoa melhor? Será que isso vai me fazer uma pessoa mais caridosa? Né? Então, há questões, né? Será que Jesus tinha um corpo fluídico ou não? Então, quando Allan Kardec estuda lá em O Livro dos Médiuns o capítulo da mistificação, os espíritos falam, olha, que a missão do espiritismo é a reforma moral, né? Ou seja, é a melhoria moral nossa, né? Da humanidade. E acrescentam, se nós somente perguntássemos questões a esse respeito, jamais seríamos enganados. O problema é que a gente fica querendo saber o passado, querendo saber o futuro, né? Querendo saber de encarnações dessa ou daquela, né? E às vezes informações ao vivo, J. Cunha. Pelo menos eu sinto que eu estou encarnado ainda, né? Eu me sinto ainda encarnado. Então, parece que é ao vivo.
Mas, então seja bem-vindo. Então aproveito para fazer pergunta, que eu estou falando aqui porque não tem pergunta. Não é? Ah, muito bem, lá em Montes Claros. Fico feliz que... Né? Então, então vejam, né, a Vana está dizendo aqui que nós temos tanto receio até de questionar isso, e que tem uma vizinha de um determinado segmento religioso que ela traz mensagem do próprio Jesus, né? Então, como o próprio codificador vai nos ensinar, os espíritos trazem essa informação, que a informação do mundo espiritual vem de acordo com o entendimento da época e daquele povo. Por exemplo, se alguém aparecer, né, para uma pessoa muçulmana, ele vai acreditar que é o profeta Maomé. Se aparecer para um católico, se for um espírito masculino, é Jesus. Se é feminino, é Nossa Senhora, né? Maria de Nazaré. E assim por diante. Então, é de acordo com a cultura do povo, né? Então, eles falam, Deus está falando comigo, né? E nesse sentido, nós sabemos que muitas vezes é o espírito, o guia, o anjo da guarda, como os católicos assim denominam, né? E a gente tem essa compreensão de como os espíritos atuam, né? E por isso a gente tem tantas informações de aparições, né, de Nossa Senhora, enfim. Né? Por quê? Porque foi um espírito feminino, ou é Nossa Senhora. Se for masculino, é Jesus. Não há outra possibilidade para os nossos irmãos, né? Segundo o entendimento que eles sustentam, e nós respeitamos, né? Mas veja então, e o Espírito Verdade complementa, vai dizer que não, também são necessários prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e de não lhes comprometer o sucesso com palavras ou medidas intempestivas, né, fora do tempo. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Como vês, a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Olha que coisa curiosa, não é? Então a missão do próprio Kardec, como a de todos nós, está subordinada a condições que dependem da gente, né? Então a gente tem esse livre-arbítrio também. Então ele vai agradecer e depois ele vai botar uma nota dizendo que tudo, não é? Aqui, ó, escreva esta nota 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e constato que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Fui alvo do ódio de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Libelos, né, publicações infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram deturpadas. Fui traído por aqueles em que mais confiança eu depositava. Pago com ingratidão por aqueles a quem prestei serviços. A sociedade, né, de Paris, a sociedade parisiense, todos parisienses, se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que aqueles que se conservavam fiéis a mim, né, ficavam do lado dele, eram pagos com o dinheiro que eu recolhia do Espiritismo. Nunca mais conheci o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos espíritos bons, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a aventura, não é? Tenho a felicidade de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, quantas satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que suaves compensações foram pagas às minhas tribulações, quantas bênçãos e provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. O Espírito Verdade não me havia anunciado esse resultado, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse?
se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, visto que o bem, e por bem entendo as satisfações morais, sobrelevaram, né, superaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade, me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, de onde divisava da minha chegada as misérias da vida, deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Esse modo de proceder se me tornara tão habitual que o grito dos maus jamais me perturbaram. Então vejam aí a comunicação do próprio codificador, não é? Dizendo também todas as alegrias que ele experimentou, toda a felicidade, não é, dos amigos, as pessoas que, como inclusive conta-se, não é, que numa ponte sobre um rio em Paris, não é, uma pessoa que ia se suicidar encontra, não é, no alambrado um livro dos Espíritos e resolve então desistir do suicídio, porque na capa já havia, né, uma mensagem, e depois ele vai mandar uma carta para Allan Kardec no dia que ele estava realmente precisando daquele estímulo, como a gente também precisa, não é, de estímulos também dos amigos. Ele recebe a carta e fica muito feliz de saber que pelo menos uma pessoa ali, o Espiritismo tinha salvo a própria vida. Então vejam, meus amigos, como essa doutrina é tão importante a quem devemos a vida, no meu caso, e como Jesus nos fala que dos 10 cegos que ele curou em Jericó, somente um retornou. Mas ele não retornou, não foi para seguir Jesus, para ajudá-lo, para recompensá-lo de alguma maneira, não. Foi para agradecer, só para dizer obrigado. Então, somente 10% agradecem. E quantos é que retribuem, não é? Então, como a gente deveria retribuir a Kardec com todo esse sacrifício de sua vida, né, do seu repouso, da sua saúde, né, das suas horas de lazer, ele trabalhando afanosamente, apesar, inclusive, do seu médico, o Dr. Demeur, vocês me perdoem o francês, né? Que o francês de cearense, como eu, pelo menos, não é grande coisa, e, aliás, não falo nada de francês, e esse Dr. Demeur, ele vai, inclusive alguns vão defender, não é? E a gente tem todo o respeito, não é? Mas alguns vão dizer até que seria o próprio espírito que reencarnaria como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E relaciona uma série de semelhanças entre dois espíritos. Bom, se era ou não era, não é importante, porque Bezerra já fez tanto na sua vida que não precisa ter sido alguém, não é, bom no passado, não é? E exatamente esse tipo de cautela que a gente tem, mas o Braz também vai dizer que pecar por excesso de cautela também não é boa, porque às vezes a gente fica também muito fechado numa ortodoxia, não é? Sem permitir as novas revelações. Vocês vejam que quando Chico Xavier vai psicografar livros como Nosso Lar, meus amigos, foi um escândalo em sua época, não é? O próprio Chico não estava acreditando naquela narrativa de André Luiz, ao ponto de que eles tiveram que interromper a psicografia e levar o próprio Chico para conhecer a cidade em desdobramento, durante o sono físico, para que ele não atrapalhasse a comunicação, a psicografia, porque ele estava atrapalhando já, porque ele já estava pondo resistência, né? Então, é justamente o que a Havana falou, né? É interessante ver o desenrolar evolutivo, ou seja, a própria doutrina diz que ela é progressista, né? É o caráter progressivo da revelação. Então, Kardec vai analisar, por exemplo, a revelação de Moisés, né? Que era adequada àquela época, aquele povo. Depois, quando a humanidade já está melhorada, já está mais avançada, né? Ela vai poder receber ali a mensagem da segunda revelação, a revelação trazida pelo próprio Cristo. E somente depois de tantos séculos, né, é que a gente vai poder receber a terceira revelação. Mas isso não está dizendo, e realmente o Espiritismo não é a última palavra em nenhum ponto, e o próprio codificador vai dizer que quando a ciência demonstrar que o Espiritismo se encontra em erro em algum ponto,
ele abandonará aquele ponto e seguirá ao lado da ciência. É claro que nós sabemos que ainda hoje a ciência, pelo menos assim, uma parte dela, a parte mais significativa, não diria nem significativa, mas talvez mais, ela também peca por excesso de cautela, e não trabalha com a hipótese, da questão espiritual, pelo menos assim, não é ainda um consenso nas academias. Há muitos pesquisadores trabalhando essas hipóteses espirituais, e o que eles vão defender, aliás, o que a ciência trata o objeto de estudo da ciência atual é a matéria, o princípio material, enquanto que o objeto de estudo do espiritismo é o princípio espiritual, é o espírito. Então eles estão estudando objetos diferentes, Então ela não pode, a ciência, ela não tem autoridade para opinar sobre algo que ela não estuda, porque ela não estuda sobre o espírito, ela estuda sobre a matéria, apesar que ele está mudando, e é natural que assim mude. Então a gente vai ter as publicações de Kardec, nós falamos aqui de algumas, então ele vai publicar o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, que os milagres e as profecias segundo o Espiritismo. Então, esses 5 principais livros são consideradas obras básicas, essas obras básicas, mas há os outros livros publicados por Kardec, como vale a pena também a gente ler obras póstumas, vale a pena ler a Revista Espírita, vale a pena a gente estudar Kardec para poder realmente conseguir. Mas as principais realmente são essas, e eu diria que da essência dessas 3, nós temos o Livro dos Espíritos, o dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec vai fazer esse trabalho, sofrer muitas críticas. Aliás, pessoal, se tiver perguntas, vamos postando as perguntas, É um pouco resistente, irmão Sol? Então, aproveitem, já que aqui numa palestra, pra gente, nós estamos chegando já no nosso horário, Xanri? Está previsto para acabar às 22 horas, nós só temos 12 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou aqui então só, enquanto vocês analisam a pergunta, a gente vai falar aqui dos ataques que Kardec sofreu, Mas quem tiver alguma dúvida, por favor, poste. Mais meia hora só para contar a viagem a Assis, A nossa primeira experiência com a doutrina espírita, não entendi, Xanri. Você quer falar da sua primeira experiência ou quer que eu fale sobre a minha primeira experiência com a doutrina espírita? Porque tem mais coisas para falar sobre Kardec. Tem uns ataques que foram feitos, e algumas coisas sobre a Revista Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sim, a Xanri está falando que nós estamos ainda... Vana, vou ter que fazer talvez uma palestra sobre essa viagem para Assis, que nós tivemos a felicidade de realizar esses dias, e até meditar mais sobre tudo que eu vi, porque não foi só coisas agradáveis, não. A gente vê ainda como, infelizmente, muitas pessoas ainda viajam para Roma, até mesmo para Assis, mais como uma opção turística, mais como para ver os quadros. Então, até guias turísticos vão lá, olha, esse aqui é um quadro de Giotto, esse aqui é de não sei quem. Tanto que eu não fui para fazer o passeio com guia, eu fui sozinho, visitei outros locais, que eu realmente queria revisitar os caminhos de Francisco. Bom, quais foram os ataques para... O Braz está colocando aqui a primeira experiência com a doutrina espírita. Assim, o primeiro contato, vocês querem dizer, não é? O contato. É bom, cada um pode então postar, se desejar. Eu vou relacionar aqui os ataques que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Pessoal, olha, ele enfrentou tantas dificuldades. Teve o caso até de uma senhora que foi contratada por 50 francos para simular que tinha ficado louca, ou com problemas mentais,
após frequentar a Sociedade Parisiense dos Espíritas, né? Então vejam a que ponto chegar. As pessoas realmente tinham, não tinham escrúpulos, de atacar o Espiritismo, porque tinham aquela concepção de que era coisa demoníaca, assim por diante, né? Diziam que ele tinha uma vida principesca, que na sua casa tinha tapetes muito caros, né? Que a sua carruagem era puxada por 4 cavalos. Coitado de Kardec, né? Todos os recursos que ele conseguia levantar com a doutrina espírita, ele investia na própria divulgação, na produção da revista espírita, como ele lançou as suas próprias expensas, né? E foi uma maravilha, foi um sucesso muito grande, tanto que ele teve que reeditar, né? É o livrinho o primeiro livrinho que eu li, pessoal, chama-se Nós e o Mundo Espiritual. Eu vou digitar aqui, vocês desculpem, esse teclado não tem acento. Nós e o Mundo Espiritual. É um livrinho muito bom para quem quer começar. A autora é Sara Nosiainen. Ela é finlandesa, mas é claro, mora em Fortaleza, né? Mas uma amiga muito querida, uma grande divulgadora da doutrina espírita. Vocês encontram aí nas livrarias também. É um livrinho pequeno, um livro de bolso, uma linguagem bem fácil, bem atual, para quem quer conhecer a doutrina espírita. Eu acho uma maravilha. Ela tem uma voz maravilhosa, fez vários programas de rádio durante muitos anos, inclusive tem esse material gravado, tem o site bemviver.org, tá? Bemviver, vou colocar aqui para vocês também, para vocês conhecerem. E inclusive o livrinho está disponível para download lá, ele está acho que em HTML, vocês encontram na internet. Aqui não pode postar endereços não, né? Só para vocês saberem que é Bviver, depois né? Para vocês conhecerem o site quando vocês encontram o material. Então atacaram dizendo que ele estava se enriquecendo por conta da doutrina espírita. Ele nunca se defendeu, só defendia quando atacavam a doutrina espírita. Ele mesmo custeava as suas viagens, né? Ele fez viagens de divulgação, né? Irmãos, a gente vai tentar focar agora mais no trabalho de Kardec, mas certamente esses espíritos superiores estão sempre ajudando aqueles movimentos em prol da paz, do bem, não é? E nunca nos faltará apoio para essas questões. Ele não teve filhos consanguíneos, né? Justamente para se dedicar à tarefa, aos alunos e à doutrina espírita. Então vejam, às vezes uma coisa que a gente acha que é uma coisa ruim, às vezes é justamente providencial, né? Para que ele talvez não fosse um bom pai, talvez não pudesse ser o missionário da codificação, se ele tivesse realmente muitos filhos para cuidar. Então a gente vê cada um dedicando-se, como outros, né, como nosso querido Divaldo, Raul também, né, abrindo mão de uma família em nome da doutrina. Colocaram também uma pessoa, aliás um sacerdote, chegou a dizer que um neto de Kardec havia falado mal do seu avô. Coitado do Kardec, nem filhos teve, já tinha neto, né? Então vejam como ainda existe a maledicência, né? Então ele foi presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Mas porque realmente era uma missão, mas não como isso, como um defeito, porque às vezes a gente acha que humildade é se isolar ou não aceitar nenhum tipo de cargo, mas na verdade os cargos têm encargos, né? E se a gente tem o talento, tem a capacidade, a gente tem o dever de ajudar, né, de auxiliar naquela tarefa. E o próprio Dr. Demer, como nós falamos, vai lhe orientar o repouso, o descanso, porque ele... deixa eu só ler aqui o que foi que a Havana colocou, que ele se suicidou.
Chegou a correr uma época, né, um boato, alguns pastores dizendo que Kardec tinha se suicidado. Eu realmente ouvi falar dessa história do comentário, não da questão. Mas o que há em verdade, realmente tem comunicações no livro Obras Póstumas também, de que o seu médico, o Dr. Demeur, né, que desencarna e vem através de uma comunicação espiritual dizer que estava ali em nome de uma legião dos bons espíritos, como fosse um delegado dos espíritos superiores, inclusive tendo a seu lado o Espírito Verdade, pedindo para Kardec, não é, repousar mais, para que ele não submetesse realmente o seu corpo desencarnando antes da hora. Não é? Então, assim, realmente tem essa informação, né, mais ou menos nesses termos, não com essa expressão exata, e a gente vai ver esse sacrifício de Allan Kardec, que desde conheceu essa verdade tão libertadora, tão consoladora, que vem resgatar o Evangelho do Cristo em toda a sua beleza, porque os Espíritos dizem a Kardec que todas as verdades estão no cristianismo e que os erros que se encontram nele são de origem humana. Né? Então, isso ele não provocou um suicídio intencional, não. Ele abreviou sua vida, porque trabalhou demasiadamente. Isso é um mérito, isso não é demérito, não. Não é isso, também não é suicídio. Tá? Isso realmente como dos mártires que dão sua vida pela causa. Isso não é suicídio, foi o que ele fez. E ele deu sua vida, né, pela causa. E às vezes a gente, né, vê como as pessoas são dedicadas a, por exemplo, assim, dizem que quando o Chico anunciava nas reuniões que estava chegando o Espírito Emmanuel, quase ninguém se manifestava, dizia alguma coisa. Quando anunciava, olha, quem está chegando é o Dr. Bezerra de Menezes, aí era aquele alvoroço de gente pedindo coisa e assim por diante, não é? E assim vai. E você veja que não é comum que as pessoas façam, não é? Porque também não foi nem a orientação dele, ninguém faça preces a Kardec, não é? E nas orientações das preces espíritas, que nós temos lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles modelos, só para nos orientar, entender o que é que vamos pedir, porque a gente pede tanta bobagem, não é? A gente não sabe realmente pedir. E ali é uma verdadeira aula de doutrina espírita. Nós vamos ver nas preces espíritas que ele sempre orienta para que a gente faça preces a Deus, não é? Então a gente pede a Deus, pede a intercessão dos bons espíritos, não é? Então vejam que às vezes a gente fica muito na questão, porque não sensibiliza muito ainda a caridade, mas vejam que quando a gente está aqui, e quero parabenizar o trabalho aí do Zé Aparecido, de tantos amigos aí da Rede Amigos Espíritas, e aqui na nossa querida Chanri, a Rosângela, que eu ainda vou conhecê-la pessoalmente. Aliás, eu estou indo para Londrina, sem ser esse fim de semana ou no outro, né? Quem sabe a gente pode se conhecer pessoalmente. Então, assim, o trabalho da divulgação, né? Na verdade, a maior tarefa de Chico Xavier, né, que tem todo esse carinho do povo, na verdade não foi a caridade de assistência material, mas a tarefa da missão dos livros. Então o Chico foi o maior divulgador da doutrina espírita, né, por conta dos livros, e aqui no Brasil nós temos cerca de 50 milhões de livros espíritas publicados. Então por isso também, Portugal também um movimento, isso não é federado em Maringá? Eu não entendi a pergunta. Mas a gente vai estar participando lá do evento lá da Federação do Paraná, lá em Londrina também. Tem um evento deles e um evento de Arapuranga, alguma coisa assim. Então vejam, a importância do trabalho da divulgação. Então o empenho dele maior foi o quê? Foi fazer o trabalho de divulgação da doutrina, de organização, né? E do Kardec, e o do Chico também da divulgação. Então, os fenômenos da mediunidade que aconteceu com Chico, as cartas, né, do além, daquelas cartas consoladoras, eram sobretudo fenômenos para chamar a atenção, para a mensagem. Do mesmo modo Jesus curava, mas ele não veio aqui para curar corpos perecíveis. Ele veio, fez as curas, aqueles prodígios, para que chamasse a atenção
para que acreditassem que ele era o Messias e para que escutassem a mensagem do Evangelho, né? Então, a gente sabe então da importância da divulgação dessa doutrina, e eu queria parabenizar todos vocês pela participação, pelo estudo, e que continuem auxiliando as casas espíritas, as nossas federativas ou nossos órgãos de unificação, né? A gente poder ajudar essa doutrina, poder levar esse consolo. O nosso querido Luiz Rivas, da tvc.com, ele vai dizer: Nazareno, a gente está nas casas espíritas atendendo os suicidas com muito sofrimento, com muito sacrifício, quando a gente poderia estar prevenindo o suicídio através da divulgação, né? Então a gente gostaria de encerrar a nossa participação dizendo isso, né? Que a importância de divulgarmos a doutrina e de divulgarmos bem a doutrina com um estudo sério, continuado, como o próprio codificador vai defender no livro, né, Obras Póstumas. Nós temos lá o projeto 1868, quando ele fala sobre essa questão toda, né? Então, a gente agradece a presença de todos e parabeniza a nossa sala falando Espiritismo na Rede Amigo Espírita, e a Xanri, então, quer que a gente faça a nossa prece de encerramento. Então, muito obrigado a todos. Um abraço aí para a nossa Maria, aqui de Brasília, e todos os nossos outros amigos que talvez pela primeira vez estamos tendo contato. E nessa noite, então, tão importante, nessa data em que evocamos a lembrança do codificador, do organizador da doutrina espírita, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade, justiça e misericórdia. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente esses teus filhos que descem à terra com o sacrifício da vida, da tranquilidade, da saúde, da paz e do interesse pessoal, para dedicar-se à humanidade, para trazer a mensagem de amor, para nos lembrar dos ensinos de Jesus e de nos ensinar muito mais. Neste dia, queremos endereçar os nossos agradecimentos a Allan Kardec, a sua esposa, a todos os trabalhadores da primeira hora da doutrina espírita, e te pedir, Senhor, que nos abençoe os melhores propósitos, que nos dê forças para fazer um pouco que seja diante de tudo que tu nos dás. Ajuda-nos a levar a mensagem de esperança, de esclarecimento, de consolo e de fraternidade a todos os corações aflitos. Abençoa o nosso movimento espírita, abençoa esse nosso estudo, a nossa sala, e abençoa, enfim, toda a humanidade sedenta de luz e de amor. E que assim seja. Então vou descer aqui e só agradecer novamente por tudo, meus amigos. Muita paz.